pessoal, meu nome é Ricardo Pereira, consultor da Deverum Consultoria Organizacional. Estamos iniciando mais um Deverum Cast. Nesse programa eu entrevisto profissionais dos mais diversos lugares para falarmos sobre gestão organizacional e outros temas relacionados principalmente à nossa vida profissional. Aqui eu procuro trazer questões para refletirmos e gerarmos algumas respostas, ou tentarmos pelo menos a essas reflexões. E hoje eu quero falar rapidamente sobre a MP da Liberdade Econômica, um importante instrumento que contribui para a desburocratização do nosso país, em especial para os empresários que geralmente sofrem muito para iniciar e manter um negócio por aqui. A liberdade econômica é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, e essa MP ela vem ajudar o nosso país, os empreendedores, os profissionais a terem mais liberdade e a conseguirem com mais facilidade abrirem e manterem seus negócios, né? A gente sabe que o nosso país ele está cheio de burocracias, ele precisa melhorar muito, e essa MP ela vem para ajudar sobre isso. O que eu quero trazer aqui são informações que resumem o que é essa MP, quais são os pontos que essa MP traz e que são importantes, né, para as organizações. E as informações que eu vou pegar aqui, elas são da Gazeta do Povo, uma matéria da Gazeta do Povo que eu achei bem bacana, que ela resume bem com esses pontos e vai dar para vocês entenderem. O meu propósito aqui é fazer algo um pouco diferente, porque o que eu quero fazer aqui nesse podcast, inclusive em breve eu vou falar qual é o propósito desse podcast, mas minha ideia não é somente trazer pessoas, entrevistar pessoas, mas é eu mesmo trazer informações aqui para a gente refletir juntos e trazer informações desse tipo para informar também, porque tem muitas pessoas que muitas vezes não conseguem parar para ler uma matéria de um jornal, de algum site como essa matéria, e às vezes não tem tempo nem para ficar por dentro dessas questões. Então eu acho importante, porque é uma questão que envolve a nossa vida profissional, que afeta todos nós, e então é uma maneira de compartilhar aqui com vocês também. Então, começando, eu vou trazer dessa matéria, como eu falei, da Gazeta do Povo, que eu achei bem bacana. Acessei vários materiais, inclusive os próprios materiais da medida provisória, mas aqui eles estão resumindo bem em alguns pontos. Então, vou trazer para vocês e eu espero que essas informações sejam úteis e informem a todos que ouvirem. Então vamos lá, o primeiro ponto é o fim do e-social. Essa medida ela vai acabar com o e-social, o sistema usado pelas empresas para preencher informações dos funcionários, né? Segundo o governo, o sistema vai ser substituído por outro que vai exigir 50% menos dados. O segundo ponto é a criação de carteira de trabalho digital. Então a gente vai passar a ter carteira de trabalho digital, e as carteiras físicas elas só serão emitidas em casos excepcionais. O terceiro ponto é a questão do trabalho aos domingos e feriados. A MP ela tinha esse ponto para ser aprovado, e esse ponto era o seguinte, que a MP ela liberaria trabalho aos domingos e feriados para todas as atividades. A medida ela estabeleceria que funcionário que trabalhasse aos domingos e feriados ele teria o direito de tirar folga em um outro dia da semana ou ser pago em dobro, e além disso ele folgaria pelo menos um domingo no período máximo de 4 semanas. Mas aí pegando agora uma atualização, porque agora inclusive a MP está prestes a ser sancionada, então uma atualização que teve nessa MP é que essa autorização para trabalho aos domingos para todas as categorias ela foi retirada. Então ela pode ser voltada em outro momento, em uma nova proposta de lei, mas nessa MP não vai ter esse ponto. O quarto ponto aqui é o registro de ponto pelos funcionários. Então essa MP ela prevê que empresas com mais de 20 funcionários, por meio de algum acordo,
os seus funcionários eles possam ficar sem registrar ponto de entrada e saída. O registro ele vai poder ser feito apenas nas ausências, atrasos e jornadas extraordinárias, caso haja esse acordo. No caso das empresas com menos de 20 funcionários, o registro de ponto ele não é mais obrigatório. Quinto ponto, a dispensa de alvará. Então a SMP ela retira a exigência de alvará de funcionamento sanitário e ambiental para abertura de atividades consideradas de baixo risco. O sexto ponto é com relação ao horário de funcionamento. A SMP ela reduz as opções pelas quais o poder público e os sindicatos eles podem restringir o funcionamento de comércio e serviços. A limitação de horário ela só vai poder ser imposta pelo poder público para evitar problemas como perturbação de sossego e com a proteção do meio ambiente. O sétimo ponto é com relação ao abuso regulatório. Então a SMP ela cria esse abuso regulatório, que é uma situação em que o regulador ele passa dos limites permitidos pela lei para prejudicar o cidadão. Então a SMP ela vai tratar desse tipo de questão. Entre casos considerados de abuso regulatório estão a criação de reservas de mercado para favorecer um determinado grupo e redigir normas que impeçam a entrada de novos competidores no mercado. Esses casos, agora com esse ponto da SMP, esses casos serão julgados como infração. O oitavo item é que a SMP ela favorece as startups no sentido de dispensa de licença enquanto a startup estiver testando, desenvolvendo e implementando um produto ou um serviço, e isso estiver sendo feito com um determinado grupo de pessoas, desde que esses testes não apresentem riscos elevados, como, por exemplo, a saúde e a segurança das pessoas, né? Essas pessoas, elas, claro, devem concordar com isso, né? Com o que essa startup queira fazer, né, e com essa questão de dispensa de licença. Essa medida ela visa facilitar principalmente a vida dessas startups. O nono item é o prazo para respostas pelos órgãos de licenciamento. Então todo pedido de licença ou alvará ele vai ter um prazo máximo de resposta pelos órgãos que fazem essas autorizações. E caso o prazo expire, a solicitação ela vai ter automaticamente a aprovação pelo silêncio da organização. E esses prazos serão definidos por cada órgão. O décimo item é a digitalização de documentos. Então, documentos que nós temos, eles poderão ser digitalizados. E depois da sua originalidade ser comprovada, eletronicamente o papel ele vai poder ser descartado. O objetivo é diminuir os custos de empresas com armazenagem de vários tipos de documentos em papel, e também para facilitar o compliance de obrigações, né, com órgãos reguladores, fiscalizadores. O 11º item seria a extinção do Fundo Soberano, um fundo que foi criado em 2008 e atualmente ele está vinculado ao Ministério da Economia. E o 12º item é a questão do livre mercado, que a SMP ela reafirma o direito das empresas de definirem o preço de produtos e serviços em mercados não regulados. Então é isso, pessoal, eu queria trazer esses pontos. Ressalto que eles estão lá numa matéria da Gazeta do Povo, eu vou deixar o link na descrição desse podcast e nos demais canais onde eu divulgar. Tem também um sumário executivo e mais informações sobre essa medida provisória vocês podem achar na internet, tem vários sites, mas lá no site do Congresso Nacional, que é o congressonacional.leg.br, é possível acessar os documentos, as informações dessa medida provisória, que é a número 881 desse ano de 2019, a MP da Liberdade Econômica. E lá tem inclusive um sumário executivo, que ele tem informações muito interessantes sobre o propósito, sobre a necessidade, a justificativa, enfim, sobre várias informações, inclusive da constitucionalidade dessa MP e da importância dela
que um dos pontos principais é diminuir a intervenção do Estado. Alguns pontos principais, né? Ter essa liberdade econômica que ajuda no progresso do país, que é fundamental para o desenvolvimento de um país, para dar mais liberdade para as empresas, retirar, né, essa intervenção do Estado, essa grande intervenção do Estado, e também estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Então é isso, pessoal. Depois é possível que eu também publique um artigo lá no LinkedIn sobre SMP, e fiquem ligados nos próximos podcasts da Deveron. Nos sigam nos canais, nos sigam principalmente lá no LinkedIn, acessem esse podcast pelo Spotify. Lá no LinkedIn nós estamos sempre postando novos artigos e informações, inclusive os links para esses Deveroncasts. Então é isso, obrigado a todos que me ouviram aqui, e em breve mais informações para vocês. Um abraço e até a próxima.